A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, 22 de março de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que os nossos queridos irmãos de até 18 anos podem vir para cá assistir conosco um estudo, a arte de aprender, que é o Evangelho à luz da doutrina espírita. Vocês podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, muito amor no coração. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando os outros. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 999387699 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus, preciso de um ânimo consolador, vigoroso, preenche o meu ser e não me deixe abater à frente das dificuldades. A falta de ânimo traz ideias destrutivas, leva-me ao cansaço, à desilusão e ao nada. Quando o ânimo chega, é como uma luz e um perfume que vem transportando o prazer de existir. A esperança antes submissa e derrotada ergue-se, rasgando os véus da prostração e da ignorância. Peço-te, Pai, que sustente o meu otimismo nas lutas da vida e levantes o meu espírito, para manter boa e constante disposição. Vou ao máximo nas minhas capacidades. Reconheço desde agora que sou possuidora de uma força íntima poderosa e o faço com sinceridade. Esforço-me na visão desta força e vou encontrando o ânimo. Tu me fortaleces para me manter de cabeça levantada, olhando para o alto, esperançosa, alegre, comunicativa. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre os outros. A rigor, o Espírito Santo, falange dos emissários da providência, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, para nós espiritistas, o Espírito Santo tem um outro contexto, né? Não um ser, mas uma ordem de espíritos superiores. Reino de Deus está na sublimação da alma, criado por ela própria através de reencarnações incessantes. Quando se fala em céu, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam no próprio íntimo a atmosfera da paz e felicidade. Portanto, Pai nosso que estais nos céus, então está no plural, né? Não no singular. São mundos elevados. Quando se fala em milagre, uma designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar, a lei divina, ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Pelo não entendimento, a não compreensão,
As pessoas diziam à época, principalmente de Jesus, que era um milagre. Mas, na verdade, ele estava utilizando as leis da física, são leis naturais. Quando se fala também em mistério, parte ignorada das normas universais, paulatinamente e compreendida pelo espírito humano. Para o espiritismo não existe mistério, né? Tudo tem uma explicação lógica e racional. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Quando se refere aos santos, é uma crença dedicada à doutrina católica e que nós respeitamos muito. Também algumas doutrinas de cunho africano utilizam os santos. São atributos dirigidos a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra à execução do próprio dever. Então esse é o pensamento. Eles, o que nós não temos nada contra, porém temos uma outra visão. Quando passamos por tentação, posição pessoal de cativeiro interior, há vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. São as tentações, muitas vezes do vício, né? Você está tranquilo em sua casa, de repente vem aquela ideia, né, que nós chamamos de tentação, e a pessoa parte para um desequilíbrio. Se fala muito também no juízo final, o dia do juízo, quer dizer, a oportunidade situada entre dois períodos da existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. A salvação, comentada por muitos irmãos ou co-irmãos dentro do cristianismo, difere entre os outros. Significa a libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie à construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se passos mais altos de evolução. Então, para nós é evoluir, né, e não salvar. O homem deve salvar de quem? De si mesmo, das suas imperfeições morais, dos seus inimigos íntimos. Porque os seus inimigos internos são aquelas, por exemplo, coisas que devemos combater. Como Paulo de Tarso disse: eu combati o bom combate. Combater em nós a indiferença, o egoísmo, o ódio, o rancor, a amargura, enfim, tantas coisas que são inimigas. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele reestruturados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas envolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento, e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. Então, transformar nossa vida íntima, porque tudo depende dos nossos bons pensamentos, não é? Não adianta nada eu falar, jogar palavras aos ventos, se eu não tenho uma conduta digna daquilo que eu falo. Diante do bem, não pronuncie a palavra impossível. Olha, é uma coisa que a gente deve riscar do nosso dicionário, é aquilo que há impossível. Quando você diz impossível, você está afirmando para o universo ser uma pessoa incapaz. Então você diz assim: sei que não é fácil, é difícil, mas não impossível. Eu vou e posso conseguir. Então, certamente sofre a dificuldade dos que herdaram a luta por preço de menores aquisições. Sim, tem pessoas que nascem num berço amoedado, tem uma facilidade muito grande, né? Tudo que toca vira ouro, como dizem, né? Mas você tem mais dificuldade. Mas nem por isso vai dizer que é impossível. E ainda assim lembra de que a virtude não reside no cofre. Não, meus irmãos. As virtudes são conquistas do espírito. Onde encontrarás ouro puro e fazer-se pão
na caçarola dos infelizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor, tecido de apólices para agasalhar a criança largada no colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatará a imundície, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a num caldo reconfortante para o enfermo esquecido. E farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Quantas pessoas que jogam comidas muito boas fora, no lixo, não tem a mínima preocupação em passar sequer para o animal. Coisas que poderiam ser reaproveitadas, que não é lixo. Às vezes sobrou na própria panela, sem sequer tocar. É muita incompreensão. Essas pessoas estão cavando seus futuros, das próximas encarnações, onde voltará aqui com escassez total, porque estão fazendo mau uso de uma coisa primordial, que é o alimento para a nossa sobrevivência enquanto encarnados, e está tirando da boca de famintos, né? Agora, por outro lado, quantas pessoas que utilizam essas sobras para fazer aí um caldo quente, oferecendo nas madrugadas para aqueles que vivem em condições de muitas dificuldades, que utiliza do pano para fazer tecidos, agasalhos, roupas para criança, enfim, tem muitas pessoas trabalhando também no bem. Enquanto o amor se fizer, entretanto, se o amor te faz lume, né, farás do pano pobre um grande agasalho. Uma garganta de pérolas não emite pequeninas frase consoladora. Há um crânio esculpido de pedras raras, não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas, a inspirar o trabalho, que expresse o apoio à esperança de muitas e muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Nós podemos ajudar de tantas formas, não precisamos ter dinheiro no bolso para auxiliar. Hoje mesmo em casa alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam teus gestos de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem finância terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou a simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus e alguns pescadores de vida singela, e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Olha que importante que Memei nos traz, né? Que a caridade tem o tamanho do coração, cada um. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. Toda a criação de Deus, tudo que está ao nosso redor reflete Deus para nós, né? Nós que temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Então, se nós observarmos a natureza, tudo está ordenado, tudo tem disciplina. E isso é uma grande lição para nós, né? Nós temos que primar a nossa vida dentro desse padrão de disciplina, né? Lembro agora, né, quando o Chico começou o seu trabalho, né, mediúnico, o Emmanuel falou para ele aí, pode anotar 3 coisas. Aí, a primeira, disciplina, e a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. Então, isso é muito importante para nós entendermos que cada pormenor da nossa vida existe a diretriz de Deus, onde a disciplina nos diz muita coisa. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Então, olha só, é isso que nós temos que observar, porque ao observarmos a natureza, grandes lições vamos tirando dela. São os avisos da criação, realmente. Então, nós temos que entender que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, e que quando nós fazemos o que estamos fazendo agora, estudar
estudar o caminho traçado por Jesus, a gente vai tendo compreensão e vai tendo então a oportunidade de observar tudo que está à nossa volta, porque tudo é criação de Deus, e dessa criação de Deus tirarmos lições para que nós possamos nortear nossa vida. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio. Não obstante, sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Então há sempre um direcionamento das coisas, né? É isso que nós temos que observar. Então tudo à nossa volta nos traz lições, nos traz direção, né? E então o que a gente tem que entender é isso. Observar o que está à nossa volta. Repito, criação de Deus que nos dá um norte. Então, nós temos que ter sabedoria de enxergar a sabedoria de todas as coisas que estão à nossa volta. E aí ele deu um exemplo maravilhoso. A trepadeira não tem tato, mas ela chega lá no apoio. E o girassol, que também não tem visão, ele vai se voltar para o astro-rei. É o direcionamento. Por isso a importância que nós temos que entender de vigiai e orai, né? Vigiai a nossa atenção para tudo que está à nossa volta e orar para estarmos ligados a Deus, como se fôssemos o girassol, estar sempre em busca de Deus no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas palavras. Tudo existe afeição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Então o que a gente tem que entender em tudo que nos cerca tem a mão de Deus. Então o bem está ali, é só a gente saber alcançar. Para isso a gente tem que ter sabedoria, enxergar o que está à nossa volta, né? E buscar então na criação a oportunidade do nosso crescimento espiritual, a oportunidade de aproveitar tudo que Deus nos dá. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitular movimentos, a Terra desagregar-se-ia. É isso aí, é o que a gente tem que entender. Nós somos eternos, a partir do momento que nós fomos criados, somos eternos, somos imortais. E então a gente tem que ter o entendimento de que nessa eternidade que Deus nos dá, tem um propósito. O propósito é de crescermos espiritualmente, chegar a uma perfeição relativa, porque perfeito é só Deus. Então vamos nos aprimorando em quê? Em que ocasiões? A cada reencarnação. Então a gente encarna, a gente desencarna, para que a gente aproveite nesta eternidade que Deus nos dá, para que a gente cresça. Então, sem recapitular movimento, a Terra desagregar-se-ia. Então nós temos que recapitular as coisas que nos cercam, meditar, tomar novos rumos através da sabedoria, da observação. Tudo a criação de Deus está aí para nos ensinar, né? Então a gente entende que Deus nos dá as reencarnações com a oportunidade da gente fazer o quê? O aprimoramento, né? Os Espíritos dizem muito claramente que Deus já nos vê como seres perfeitos, angelicais, mas só está esperando que cheguemos lá. A fé construtiva não teme a adversidade. Claro, se você tem uma fé inabalável, você vai estar calmo, tranquilo. Você sabe que vai só lhe acontecer o que é melhor, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não temos a mínima ideia do que seja melhor. A gente sabe o que a gente programou na nossa reencarnação. A gente sabe o que pediu. Mas a gente sabe que está vivenciando determinadas situações para que a gente pule esses obstáculos, que a gente cresça espiritualmente através do quê? Das ferramentas, por exemplo, que a doutrina espírita nos deixa claro, né? Que nós não podemos ser egoístas, não podemos ser orgulhosos, a gente tem que saber perdoar, ter compaixão, indulgência, não podemos julgar. Então, as coisas que nos acontecem são para que a gente consiga vivenciar essas situações e ultrapassar esses obstáculos. Então, quando a gente tem essa ideia, que é através do estudo que a gente adquire esse conhecimento, a gente não teme nada. Então, a fé realmente é poderosa naquele momento em que você enxerga
e só te acontece o que é melhor. Penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Então você vê um penhasco, mas o penhasco representa um perigo? Pode ser, mas na hora do dilúvio o que ele é? É a segurança. Então tudo na natureza tem um porquê e existe sempre a positividade daquilo que é criado, porque Deus criou para nós sabermos usar, ter sabedoria de enxergar o que Deus está deixando nas nossas mãos. Então cabe a nós buscar esse entendimento e aproveitar. E se a gente sabe aproveitar, é porque a gente entende que a fé é a coisa mais importante na nossa vida. A obediência não dispensa a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante atravessa o rochedo. É isso aí, porque se a gente tem a fé inabalável, a gente vai ter a certeza de que vamos ultrapassar esses obstáculos. E eles não estão ali à toa, como eu falei. Então, saibamos nos amoldar às situações, saibamos então buscar as ferramentas para que a gente ultrapasse os obstáculos. E a gente só vai fazer isso se tiver o conhecimento. O que a gente está, repito, fazendo agora é importantíssimo. Estudar o caminho traçado por Jesus. Aí a gente vai ter as ferramentas para que a gente possa possa ultrapassar esses obstáculos. Então, o exemplo da água é maravilhoso. Então, saibamos nos amoldar à situação, saber ultrapassar os obstáculos, porque a gente entende isso através da fé, né? Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. É o que eu estou falando agora, né? O conhecimento te dá a oportunidade de você vencer os obstáculos, né? Então, se você não tiver experiência, você não vai conseguir ultrapassar os obstáculos. E a experiência é através do estudo, através do conhecimento, aí você consegue realmente ultrapassar o obstáculo, né? Parece repetitivo, mas é o que está vendo aqui. Então, se você tiver experiência, e é interessante a gente entender isso. Eu me deparo com um problema, eu posso até errar, posso não conseguir, mas aquilo vai me dar experiência, que na próxima vez eu já tenho argumentos para parar, pensar, escolher, ter as melhores escolhas através do conhecimento. E às vezes a gente vai precisar de uma nova reencarnação para poder ter essa experiência, para poder ultrapassar o obstáculo. Então, tudo é um encadeamento de coisas, conhecimento colocado em prática, entendimento que somos imperfeitos, mas entendimento que nós vamos conseguir crescer espiritualmente. Por isso a gente reencarna várias vezes, né? Então, pode ser a passo de formiguinha, mas a gente vai conseguindo ultrapassar os obstáculos e vamos crescendo, né? E o aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento supostamente vadio trabalha na função do cupido das flores. Então, às vezes, a gente não está enxergando as coisas que nos cercam. Por que está acontecendo isso? Eu vou perguntar a Deus por quê? Porque eu sei que Ele só me dá o melhor. Se eu tenho um entendimento disso, que eu tenho essa fé inabalável, eu vou entender que não preciso perguntar, eu tenho que agir. E agir de acordo com aquele obstáculo, eu vou buscar as formas de ultrapassar esse obstáculo. Isso é sabedoria. É o que estava dizendo desde o início aqui. A sabedoria de ultrapassar os obstáculos e conseguir enxergar que tudo tem um propósito. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. Então é isso. Vamos voltar em toda a temática aqui. A observância da vida que Deus nos dá é que nos mostra que tudo tem um porquê, que tudo é ensinamento e que a gente tem que saber ter a sabedoria de observar e aprender. Porque através
da queda e de levantar, a gente vai prosseguindo, vai ser cada dia melhor. Muito bem, Isa, bem explicado. Deixaremos esse assunto para o programa de segunda-feira. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. O filho que ficou em casa. O ensino mediante parábolas foi um precioso recurso utilizado por Jesus em seu ministério de amor. Essas pequenas histórias contêm profundos ensinamentos que o leitor ou ouvinte gradualmente percebe. Os séculos passam, mas as grandes lições não envelhecem, pois retratam a eterna luta da alma humana para libertar-se do primarismo evolutivo. A parábola do filho pródigo é uma dessas belas lições. Como toda parábola, ela comporta diversas leituras, sempre ricas de ensinamentos. O enfoque pode ser na generosidade do pai, sempre disposto a acolher com alegria o filho que se perdera, ou nas dores que o desfrutar das paixões provoca. Mas um ponto interessante para a reflexão reside no comportamento do filho que ficou em casa. Em um primeiro momento, ele parece mais equilibrado do que o seu irmão. Satisfeito com a disciplina da casa paterna, não se entusiasma com a perspectiva de festas e desfrutes. Enquanto o denominado filho pródigo ganha o mundo, ele permanece vivendo de forma equilibrada. Entretanto, esse equilíbrio é colocado à prova quando seu irmão retorna, sofrido e humilhado. Então, em vez de se alegrar com o retorno do companheiro de folguedos infantis, ele se indigna. Recusa-se a entrar em casa e a participar da festa. Instado pelo pai a retificar o comportamento, dá mostras de rancor ao falar de sua prolongada obediência, a seu ver, sem recompensas. O filho que ficou em casa representa uma parcela muito significativa da humanidade. Trata-se das pessoas bastante focadas em viver sem escândalos, mas também sem generosidade. Elas se esmeram em cumprir regras, em fazer o que parece correto em termos pessoais ou sociais. Contudo, o seu viver não tem bondade, porque conseguem domar algumas paixões, criticam asperamente quem a elas sucumbe. Muitas chegam a desejar a dor e a desgraça para aquele que comete pequenos deslizes ou se permite viver de forma desregrada. Essas pessoas, em sua severidade, não entendem o essencial das leis divinas. Essas leis não existem para cercear todos os passos das criaturas. Elas são um roteiro de liberdade e felicidade. Uma vida digna e profícua é resultado da internalização dos códigos divinos. Mas essa internalização é incompatível com um coração rancoroso e ressequido. É preciso bondade e leveza para uma correta compreensão da lei de amor que rege os mundos. Embora com necessidade de experiências diversas, todos os homens são irmãos e se assemelham em sua essência. Para viver em paz, urge identificar-se com o próximo e ser feliz com a felicidade dele. A vida trata de providenciar as reparações e as lições necessárias. O papel dos homens consiste no auxílio mútuo e na vivência da fraternidade. Pense nisso. Agende-se para a visita guiada à sede histórica da Federação Espírita do Paraná. Domingo, dia 31 de março, das 9 às 11 da manhã. Não perca essa oportunidade. Entrada pela Alameda Cabral 300. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação
dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Portanto, devemos pensar sempre no que vamos falar. As palavras auxiliam, mas também destroem. Por isso Cristo disse-nos para termos cuidado com o que sai da boca, não com o que entra, mas com o que sai, porque isso contamina o homem, dependendo da nossa maneira de expressar. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que tenhamos um final de semana com muita paz, muita luz, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós e até o próximo programa, se Deus quiser. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.